permanecer preso o homem denunciado pela própria filha por agredir a esposa em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. No último sábado, a criança de apenas 6 anos ligou para o 190. Fala aí, Rô, bom dia. Bom dia, gente. Um homem que bateu na esposa no interior de São Paulo é preso depois que a filha, de apenas 6 anos, telefonou para a polícia militar e explicou o que tinha acontecido. Esse caso, como a Sheila falou, aconteceu no sábado. O agressor segue preso e a criança fez a primeira ligação à PM, mas em meio às dificuldades para se comunicar, ela não conseguiu fazer com que os agentes chegassem ao endereço. E aí, na segunda tentativa, ela faz uma nova ligação. A menina insiste nas perguntas à mãe para que a polícia pudesse chegar ao local da ocorrência. Polícia Militar Emergência. Eu preciso uma viatura, preciso de uma polícia aqui urgente. Meu pai bateu na minha mãe, tá pingando sangue aqui. Desde ontem tá batendo na minha mãe. Eu tô muito nervosa, sou uma criança. Espera um pouquinho, qual que é a rua da tua casa? A rua é Bragança Paulista. Não, e a rua? Aí a cidade. A cidade? A rua, né? É. Ô mãe, qual é a rua? Qual é a rua, mãe? Mãe, fala a rua. Fala a rua, caramba. Mãe, fala a rua. Ai, meu Deus. A gente só tem esse trecho do áudio, mas depois ele continua. E aí a criança consegue convencer a mãe, informa o endereço à polícia. Essa criança de 6 anos. E aí as autoridades chegaram até o local e prenderam um homem de 46 anos em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. Ele já tinha agredido a companheira em outras ocasiões e o caso segue em investigação. Inicialmente a polícia pergunta qual é a rua, ela fala Bragança Paulista, né? Que não é a rua. É a cidade. É a cidade, mas depois ela insiste, vai pedindo pra mãe, fala, mãe, fala a rua. E aí dá pra ouvir a mãe dizendo assim, não precisa. Não precisa, a mãe tá bem. Gente, que chocante. Perturbadora. Cara. Perturbadora. Que chocante, que soco no estômago. Que devastador, né? A gente ouviu uma criança de 6 aninhos ser submetida a isso, passar por isso. O trauma que fica para essa criança, né? Mas a força que ela encontrou no seu desespero e no seu nível de entendimento, de compreensão do que estava acontecendo, de conseguir ainda assim. E que inteligência, né? Que inteligência para naquele momento ligar para o 190 e pedir ajuda. Mas... E entender que o raciocínio dela estava correto. E não o da mãe, de tentar proteger o agressor ou de tentar evitar essa denúncia. É uma criança iluminada, diferente. Mas as crianças não têm que ser assim. Exatamente. Não é responsabilidade dessa criança isso. É um pequeno herói que tem ali na casa, é uma joia, é um ponto de luz que é diferente. A criança tem que ser protegida, a criança não tem que proteger. Como é que pode? Mas ela estava ajudando essa mulher que nesse momento não tinha condição. Gente, que situação. E sabe o que também corta muito o coração? É saber que isso pode estar acontecendo agora em qualquer outro lugar. Isso. Aqui do lado, entendeu? Isso acontece com uma frequência enorme. Mas que tristeza. E por isso que a gente repete, né? Como é o dever da sociedade, de todos nós, ao identificarmos cenas de violência, ao suspeitarmos de cenas de violência, que a gente atue. Seja para defender uma mulher, seja para defender uma criança. Como disse a Carla, a criança ela não tem que fazer isso, ela não tem que passar por isso, né? Então, é obrigação de todos nós, como sociedade, protegermos crianças, mulheres, idosos, quem não pode se defender e está numa situação de violência como essa, né? Então, é bom que a gente se mantenha atento ao que acontece ao nosso redor, né? E para os ouvintes todos que estão escrevendo para cá, dizendo, nossa, eu chorei ouvindo esse áudio, nós estamos assim da mesma forma aqui. A reação é a mesma aqui no estúdio, viu? A gente está sentindo a mesma revolta. Não é a mesma. Não, é muito revoltante, é muito dolorido, né? É dolorido. E você sabe que ontem mesmo, na nossa viagem de volta a São Paulo, eu vim conversando com um ouvinte nosso do lado.
E ele me fez uma pergunta, ele falou assim, como é que vocês aguentam, suportam determinadas notícias, né? Eu falei, por isso que a gente tenta trazer alguma leveza na medida do possível, mas é muito difícil, porque a gente não consegue se manter distante das notícias, de não ser... O dia que a gente não se solidarizar mais com a dor, com o pedido de socorro de uma mulher, de uma criança, de um idoso, de quem precisar, a gente não serve mais para essa profissão. Se a gente não se sensibilizar mais e não brigar para que as coisas sejam diferentes, para que menos mulheres e crianças sofram, como nesse caso aqui, né? Então é evidente que a gente se envolve, naturalmente que a gente se envolve, mas a gente precisa encontrar forças também para denunciar, para nos fortalecer como sociedade, para que a gente denuncie e gente assim vá para a cadeia e não cometa exatamente o mesmo crime, porque esse cara já tinha acusação anterior de agressão. Que ele vá para a cadeia, que ele vá preso, que ele pague por isso que ele fez. E aí, até falando um pouquinho sobre a natureza da profissão, daqui a pouquinho o ouvinte talvez nos veja rindo com um determinado assunto, descontraindo, falando de futebol, por exemplo. É necessário que assim seja, que você consiga engolir, esconder a dor que a gente está sentindo agora num cantinho. Ela vai sair de algum jeito, né? Mais tarde. Isso vai se acumulando, né? Jornalistas estão entre as profissões mais medicadas e mais ansiosas do planeta. Imagine quem tem de lidar com isso de verdade. O policial, a assistente social, o médico, os familiares, né? É 1000 vezes mais difícil, mas se a gente, enfim, tem que tocar o barco, né? Tem que tocar a vida adiante, o noticiário adiante.